Você já percebeu que na casa de um narcisista, algo sempre parece fora do lugar, mesmo quando tudo está arrumado? Aqui vai uma verdade desconfortável. O narcisismo não se revela no que ele diz, mas no que ele guarda. O narcisista, seja ele homem ou mulher, constrói uma imagem perfeita para o mundo, mas os objetos ao redor entregam tudo o que ele tenta esconder. Não é apego, não é acaso, é controle, ego e necessidade de poder. Se você já se sentiu confuso, inseguro ou emocionalmente exausto nessa relação, existe um motivo claro para isso. Neste vídeo, você vai descobrir como objetos comuns revelam quem ele realmente é e por que isso muda completamente a forma de enxergar o jogo psicológico. Depois de entender esses sinais, nada passa despercebido. Objeto 1. Presentes de ex-parceiros guardados. Quando alguém entra na casa de um narcisista e percebe presentes de ex-parceiros ainda ali, a primeira reação costuma ser confusão. Ele diz que é apenas algo esquecido, algo sem importância, mas o narcisismo não funciona assim. Esses objetos não estão ali por apego emocional saudável, estão ali como troféus silenciosos de controle e poder. Isso gera frustração em quem convive, porque nada parece coerente, e nasce aquela dúvida incômoda. Por que algo do passado ainda ocupa espaço no presente? É nesse ponto que o narcisismo começa a se revelar. Para o narcisista, cada presente guardado representa alguém que foi encantado, controlado ou descartado quando deixou de servir. Não é memória afetiva, é registro de domínio e validação do ego. Mesmo dizendo que superou, ele precisa dessas provas físicas para sustentar a própria imagem interna. Por isso, quando você questiona, a reação costuma vir carregada de raiva ou ironia. Ele tenta te fazer sentir culpa por mexer onde não devia. Isso não é acaso, é defesa. Esse tipo de comportamento cria um ambiente de insegurança constante para quem convive com ele. Você começa a se perguntar se existe algo que nunca foi realmente encerrado. Surge medo, tristeza e aquela exaustão emocional de sempre sentir que está competindo com fantasmas do passado. Se você vive isso, observe menos as palavras e mais as ações. O narcisista fala em superação, mas vive cercado de lembranças estratégicas. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa situação, o primeiro passo é parar de discutir o objeto em si. O foco não é o presente, é o significado por trás dele. Estabeleça limites claros sobre o que você aceita conviver emocionalmente. Aqui está como reagir. Observe, registre padrões e confie mais na sua percepção do que nas explicações dele. Quando o narcisismo perde o controle da narrativa, ele se revela. Objeto 2. Fotos encenadas, editadas ou excessivamente perfeitas. Quando alguém observa as fotos de um narcisista, tudo parece calculado demais para ser natural. Sorrisos ensaiados, cenários impecáveis, poses que gritam sucesso e felicidade constante. Nada ali é espontâneo, e isso costuma gerar confusão em quem convive, porque a imagem não combina com a realidade do dia a dia. O narcisismo precisa construir uma narrativa visual para sustentar o ego. Cada foto funciona como uma vitrine cuidadosamente montada, e você começa a sentir aquela dúvida silenciosa. Por que tanta necessidade de provar algo o tempo todo? Essas imagens não existem para guardar lembranças. Existem para vender uma versão idealizada de si mesmo. O narcisista usa fotos como ferramenta de validação externa, tentando compensar uma autoestima instável que nunca se preenche. Quando alguém questiona ou ironiza esse excesso, a reação costuma vir em forma de raiva ou desprezo. Ele se sente atacado porque a imagem é parte central do controle. O narcisismo não mostra a vida real, mostra o personagem, e manter esse personagem exige vigilância constante. Para quem convive, isso gera frustração e insegurança emocional. Você começa a se comparar, a se sentir inadequado, como se nunca fosse suficiente para aquele mundo perfeito que só existe nas fotos. Surge tristeza, solidão e uma exaustão emocional difícil de explicar. Se você já sentiu que estava vivendo ao lado de alguém perfeito demais, preste atenção. Onde tudo é impecável demais, quase sempre há algo sendo escondido. A dúvida que incomoda costuma ser a pista mais honesta. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nesse cenário,
Pare de buscar validação dentro da imagem que ele constrói. Aqui está como reagir. Observe o comportamento longe das câmeras, nos momentos simples e sem plateia. Compare discurso e prática, não edição e aparência. Quanto menos você reforça a ilusão, mais o narcisismo se desorganiza. Recuperar o controle começa quando você confia mais na sua percepção do que no palco que ele monta. Objeto 3. Objetos caros fora de contexto. Quando você observa um narcisista cercado de objetos caros que não combinam com a rotina dele, algo soa estranho, mesmo que você não saiba explicar na hora. Relógios luxuosos, roupas de grife, itens sofisticados usados em situações banais criam uma sensação de incoerência silenciosa. O narcisismo usa esses objetos como extensão da própria imagem, não como algo funcional. Eles existem para causar impacto, não conforto. Isso gera confusão e frustração em quem convive, porque tudo parece mais encenação do que realidade. Para o narcisista, esses objetos funcionam como muletas emocionais. Eles compensam uma autoestima instável e ajudam a sustentar a sensação de superioridade que ele precisa alimentar todos os dias. Mesmo quando não há dinheiro sobrando, o objeto caro precisa aparecer. Não é sobre uso, é sobre status. É por isso que ele faz questão de deixar esses itens visíveis, especialmente quando recebe visitas. O narcisismo não quer ser vivido, quer ser visto. Quem convive com isso costuma sentir insegurança, dúvida e até culpa por achar que está exagerando. Aos poucos, surge a sensação de estar sempre em segundo plano, como se os objetos tivessem mais importância do que a relação. Isso gera tristeza e uma exaustão emocional constante, porque nada parece genuíno. O luxo vira uma cortina que esconde vazio, irritação e medo de não ser suficiente. Onde há excesso de aparência, geralmente falta estabilidade interna. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa dinâmica, o passo mais importante é não se impressionar. Aqui está como agir. Observe se há coerência entre discurso, rotina e escolhas financeiras. Não valide comportamentos que existem apenas para impressionar. Quanto menos reação emocional você oferece, menos poder esses objetos exercem. O narcisismo enfraquece quando não encontra admiração automática. Objeto 4. Gavetas trancadas ou áreas proibidas da casa. Quando existem gavetas trancadas ou espaços da casa que ninguém pode acessar, o clima muda de forma sutil. O narcisista chama isso de privacidade, mas o controle excessivo revela outra coisa. O narcisismo precisa administrar o que pode ou não ser visto para manter a narrativa intacta. Esse tipo de proibição cria confusão imediata, porque a casa deixa de ser um espaço compartilhado e vira território vigiado. A sensação é de estar sempre pisando em terreno instável. Isso gera frustração e um desconforto difícil de nomear. Para o narcisista, essas áreas funcionam como cofres emocionais. Ali ficam contradições, mentiras, versões paralelas da própria vida e tudo aquilo que não pode ser confrontado. Não se trata de organização ou limites saudáveis. Trata-se de medo de exposição. Qualquer tentativa de aproximação é recebida com raiva, ironia ou culpa projetada em você. O narcisismo se protege criando zonas de silêncio. Quanto mais segredo, maior a sensação de poder e controle. Quem convive com isso passa a sentir insegurança constante e uma dúvida que nunca se resolve. Surge a sensação de estar sempre excluído, como se nunca tivesse acesso completo à verdade. Isso alimenta tristeza, solidão e uma exaustão emocional profunda, porque você começa a se vigiar para não provocar conflitos. A casa, que deveria acolher, passa a oprimir. Esse ambiente reforça o ciclo de controle típico do narcisista. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa situação, o mais importante é observar o padrão, não o argumento. Aqui está como agir. Reconheça que transparência saudável não exige trancas emocionais. Não insista em entrar, mas registre internamente o que isso desperta em você. Quando o narcisismo precisa esconder demais, ele já está revelando muito. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque o narcisismo já te confundiu mais do que você merece. O próximo passo é uma coleção completa que organiza tudo o que você viveu e te devolve clareza, mesmo quando você se sente perdido, sozinho ou sozinha. É um livro virtual, chega no celular e no e-mail, na hora.
O acesso está no primeiro comentário fixado. Se inscreve no canal e continua se protegendo. Objeto 5. Cartas, anotações ou registros antigos. Quando aparecem cartas antigas, anotações estranhas, listas, nomes ou registros guardados com cuidado excessivo, o clima costuma ficar pesado. O narcisista trata isso como algo sem importância, mas o narcisismo raramente guarda coisas por acaso. Esses registros representam pessoas, momentos e acessos emocionais que ele não gosta de perder completamente. Isso gera confusão em quem convive, porque o passado parece nunca estar realmente encerrado. A sensação é de que tudo pode ser revisitado a qualquer momento, criando frustração e insegurança silenciosa. Para o narcisista, tudo vira arquivo. Pessoas, emoções, conversas e vínculos são catalogados mentalmente ou fisicamente como formas de controle. Ele não esquece facilmente quem já teve acesso emocional a ele, porque isso representa vantagem futura. Não é nostalgia, é vigilância emocional. Esses registros ajudam a sustentar a ideia de que ele sempre tem cartas na manga. O narcisismo se alimenta dessa sensação de domínio, mesmo que isso custe paz e coerência. Quem convive com esse comportamento começa a sentir medo, dúvida e uma constante sensação de estar sendo observado ou comparado. Surge tristeza ao perceber que a relação nunca é realmente limpa ou leve. A exaustão emocional aparece quando você percebe que nada é totalmente esquecido ou perdoado. O passado vira uma ferramenta silenciosa de controle, usada quando convém. Esse padrão mina a confiança e cria um ambiente emocionalmente instável. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa situação, o foco precisa sair do conteúdo dos registros e ir para o padrão de comportamento. Aqui está como agir. Observe se ele usa informações antigas para provocar culpa, confusão ou submissão. Não ofereça novos acessos emocionais desnecessários. Quanto menos material você entrega, menos munição o narcisismo acumula. Controle emocional começa quando você protege sua própria história. Objeto 6. Bebidas, medicamentos ou estimulantes usados em silêncio. Quando bebidas, medicamentos ou estimulantes aparecem de forma discreta e nunca são comentados, algo importante está acontecendo nos bastidores. O narcisista costuma minimizar ou esconder esse uso, tratando como algo normal ou passageiro. No entanto, o narcisismo muitas vezes precisa de substâncias para regular emoções que ele não consegue sustentar sozinho. Isso cria confusão em quem convive, porque o comportamento oscila sem explicação clara. A irritação constante, o humor instável e o afastamento emocional começam a fazer sentido com o tempo. Para o narcisista, essas substâncias funcionam como anestesia emocional. Elas aliviam momentaneamente o vazio interno, a ansiedade silenciosa e a raiva que nunca desaparece por completo. Não é prazer. É sobrevivência psíquica. O uso em silêncio revela vergonha e medo de perder a imagem de controle absoluto. O narcisismo não admite fragilidade, então prefere esconder o que o mantém funcionando. Essa dependência emocional disfarçada sustenta a persona que ele apresenta ao mundo. Quem convive com isso acaba absorvendo o impacto direto. Surge insegurança ao perceber mudanças repentinas de comportamento, além de medo e dúvida sobre o que é real ou exagero. A tristeza aparece quando você entende que não há espaço para diálogo honesto. A exaustão emocional se instala porque você tenta compensar instabilidades que não criou. Viver nesse ambiente desgasta, confunde e enfraquece lentamente a percepção de normalidade. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nesse cenário, é fundamental parar de assumir responsabilidade pelo equilíbrio emocional dele. Aqui está como agir. Observe padrões de uso e comportamento sem confrontos diretos. Proteja sua energia, seus limites e sua saúde mental. O narcisismo entra em crise quando percebe que você não vai mais sustentar silenciosamente o que ele não quer enfrentar. Objeto 7. Livros ou símbolos que sustentam uma imagem. Quando você observa livros, símbolos ou objetos ligados à espiritualidade, inteligência, sucesso ou poder espalhados de forma estratégica, o incômodo costuma ser sutil, mas persistente. O narcisista gosta de parecer profundo, evoluído ou acima da média, e o narcisismo usa esses elementos como cenário. Esses objetos não estão ali para a transformação real.
Estão ali para serem vistos e interpretados pelos outros. Isso gera confusão, porque o discurso elevado raramente combina com a prática diária. A imagem fala mais alto do que a vivência, e isso cria frustração emocional. Para o narcisista, esses símbolos funcionam como certificados de valor pessoal. Ele não precisa aplicar o conteúdo, basta que os outros acreditem que ele aplica. O narcisismo se apoia nessa aparência para sustentar autoridade e controle emocional sobre quem o cerca. Quando alguém questiona incoerências entre discurso e atitude, a reação costuma vir em forma de ironia ou desqualificação. Ele se protege atrás da imagem construída, usando esses objetos como escudo simbólico. Não é crescimento, é performance. Quem convive com esse tipo de encenação começa a sentir insegurança, dúvida e até culpa por não conseguir acompanhar aquela evolução que só existe no discurso. Surge tristeza ao perceber que o aprendizado nunca se traduz em empatia ou responsabilidade afetiva. A exaustão emocional aparece quando você entende que tudo gira em torno da manutenção de uma persona, e não de vínculos reais. O ambiente fica pesado, porque você sente que está lidando com uma fachada bem ensaiada. Além disso, esses símbolos criam uma hierarquia emocional silenciosa dentro da relação. O narcisista se coloca como alguém que sabe mais, que está em um nível superior, enquanto o outro é levado a se sentir menor ou em constante déficit. Isso alimenta medo de questionar, raiva reprimida e uma solidão profunda, mesmo estando acompanhado. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa dinâmica, aqui está como agir. Observe se há coerência entre valores declarados e atitudes concretas. Pare de se comparar com uma imagem que não é real. O narcisismo perde força quando a performance deixa de ser aplaudida. Objeto. 8. Objetos ligados a pessoas que você nunca conheceu. Quando surgem fotos, contatos, lembranças vagas ou objetos ligados a pessoas que você nunca conheceu, a sensação costuma ser de desconforto imediato. O narcisista evita explicar, muda de assunto ou oferece respostas vagas, criando um clima de confusão constante. O narcisismo se apoia em histórias mal contadas para preservar vantagem emocional. Esses objetos representam vínculos paralelos, relações não resolvidas ou pessoas mantidas em reserva. Isso gera frustração e uma insegurança silenciosa, porque nada parece totalmente claro. Para o narcisista, manter esses vínculos invisíveis é uma forma de controle. Ele gosta de saber mais do que revela, porque isso lhe dá poder emocional sobre quem está ao lado. Não é esquecimento, é estratégia. O narcisismo mantém portas entreabertas para garantir opções, validação e sensação de domínio. Quando alguém insiste em entender, a reação costuma vir carregada de raiva ou inversão de culpa. Ele faz você duvidar da própria percepção para proteger o segredo. Quem convive com esse padrão começa a sentir medo, dúvida e uma solidão difícil de explicar. A tristeza surge ao perceber que sempre existem camadas ocultas que você nunca alcança. A exaustão emocional aparece quando você percebe que está tentando construir algo sólido sobre informações fragmentadas. Nada se firma completamente, porque sempre há algo fora do seu alcance. Esse ambiente emocional instável corrói a confiança de forma lenta e silenciosa. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista nessa situação, o mais importante é parar de tentar preencher lacunas que não são suas. Aqui está como agir. Observe se a falta de transparência é constante e estratégica. Não force revelações, mas respeite os sinais que seu corpo e sua intuição percebem. O narcisismo depende do segredo para manter controle. Quando você para de competir com o invisível, começa a recuperar sua própria clareza e autonomia emocional. Se tudo isso tocou em algo aí dentro, comenta aqui algo simples como: "Isso fez sentido para mim", ou "Eu precisava ouvir isso". Não é drama, não é fraqueza, e não é confusão sem motivo. Você ficou tempo demais preso em um jogo emocional invisível, onde o narcisismo te fez duvidar de si, carregar culpa que não era sua e viver em exaustão emocional constante. Essa dor é real, e o que você sentiu tem explicação. Mais do que isso, tem saída. E agora eu preciso ser direto com você. Continuar sem clareza não é uma opção.
Existe um material que organiza tudo o que você viveu, sentiu e nunca conseguiu colocar em palavras. Não é só informação, é estrutura emocional. Não é apenas um e-book isolado. É uma coleção completa que te ajuda a entender os jogos mentais do narcisista e, ao mesmo tempo, reconstruir sua autoconfiança, seus limites e sua identidade emocional. É exatamente o próximo passo lógico depois desse vídeo. Funciona assim de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora, sem esperar a entrega física, e pode ler no seu ritmo, com calma. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não adie isso, porque clareza emocional muda decisões, e decisões mudam vidas. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por aqui. Você não está sozinho nem sozinha. Aqui é um espaço de força, lucidez e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo.